Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer, uma alegria, uma felicidade enorme poder chegar novamente no seu lar, no seio da sua família, bem no seu coração, para mais um culto de louvor e de adoração ao nome do Senhor. Eu quero adorar a Deus com você nessa noite. É por isso que estamos aqui, tanto no templo como aqui no seu lar. Pai, nós te apresentamos agora o pastor Jarbes Souza, que vai ministrar a tua palavra. Nós queremos mais maravilhas, queremos a tua graça sobre a sua vida como sempre, e queremos que o Senhor alegre, conforte, ensine, edifique, corrija os teus filhos e também nos conceda milagres e prodígios. Em teu nome, Pai, te adoramos agora e sempre. Amém. Ouça a palavra de Deus com bastante atenção. Pastor Jarbes Souza. Boa noite a todos e que a paz do Senhor seja sobre a tua vida. Ao nosso Deus honra, glória, louvor e adoração. Deus é bom e nos permite, em tempos difíceis como os que nós estamos passando, podermos ainda assim, com a liberdade devida, poder levar a mensagem de Deus ao teu coração. A palavra do Senhor, a mensagem do Evangelho que transforma, que salva, que convence o pecador do seu estilo corrompido pelo pecado de viver, tornando-o numa nova criatura pela ação sobrenatural do Espírito Santo, fazendo com que cada ser humano convertido pelo poder do Evangelho se torne uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pesa sobre mim nesta noite a responsabilidade de nutrir a tua alma com a palavra de Deus, fortalecer a tua fé com a mensagem do Senhor nosso Deus, para que possamos continuar crescendo na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acredite, aí aonde você está também é um santuário, pois você é santo do Senhor e está adorando aquele que é onipresente, não está limitado a espaço, está em todos os lugares. Deus está aqui e aí aonde você está também. Que a tua fé seja honrada e você seja beneficiado com o favor, com a graça de Deus sobre a sua vida. Nesta noite eu quero tomar como referência para nossa meditação a vida de um patriarca chamado Jó. E eu quero convidar você, aonde você estiver, para abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 19, e nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 23. Jó, capítulo 19, a partir do versículo 23. E na noite de hoje, conforme o favor de Deus, meditarmos sobre o tema esperança em tempos difíceis. Precisamos renovar as nossas esperanças, as nossas expectativas, a nossa fé em Deus, as nossas convicções naquilo que temos ouvido, naquilo que nós temos crido. Jó, capítulo 19, versículo de número 23 em diante, assim nos diz a palavra de Deus: quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Palavra do Senhor. Meu querido irmão, meu querido espectador, independente da fé que você professa, eu peço a sua atenção. Eu sei que estando em casa ou com o celular na mão, as notificações ou alguém pode interromper a tua atenção
a palavra do Senhor que neste momento será ministrada, e eu preciso da sua atenção nos poucos minutos em que de forma clara e objetiva vamos transmitir para você alguns pontos importantes desta passagem para o fortalecimento da nossa fé. Todos nós, pelo menos quem ainda não leu alguma coisa sobre Jó, já deve ter ouvido falar do patriarca Jó, da sua fé, da sua persistência, da sua paciência, como diz Tiago, que Jó é um exemplo para nós no que diz respeito à paciência em tempos difíceis. Jó foi aquele homem justo, íntegro, no meio de uma geração perversa, como todas as gerações a partir de Adão. No entanto, segundo o próprio testemunho de Deus, Jó era um homem justo, íntegro e fazia de tudo para não praticar o mal. A partir de então, o diabo, fazendo jus ao seu nome acusador, decide então provocar em Jó uma tentação com um único objetivo: induzi-lo a blasfemar contra Deus. E então é permitido ao inimigo da sua alma destruir a sua família, matando todos os seus filhos, levando os seus bens, tomando parte dos seus servos, que também são dizimados. E o testemunho que chega a Jó é trazido por uns que dizem: somente eu escapei para trazer-te esta notícia. Enfim, nós temos a vida de Jó, que por uma tentação, ou pelo menos 2 vezes de forma ferrenha, pelo próprio inimigo, nós percebemos Jó sofrendo perdas tremendas, incalculáveis, que nem você e nem eu podemos dizer: eu também já passei por isso. Uma coisa é você que me assiste ter perdido um filho, ter perdido 2, mas perder 10 filhos de uma só vez, certamente nenhum de vocês, nenhum de nós passou por tamanha dor. Enfim, nós temos a vida de Jó. Não somente perdeu seus filhos, ainda estava com a sua esposa, e é comum qualquer um de nós taxarmos a esposa de Jó como incrédula, como uma mulher que não ajudava, que não contribuía. Tudo bem, mas se coloque no lugar da mulher de Jó. Se coloque no lugar dela. Tente imaginar você perder todos os seus filhos de uma só vez, você sendo fiel a Deus, sendo leal ao Senhor, e não tendo sequer uma resposta da parte de Deus, não tendo nenhuma compreensão da razão pela qual esse mal sobreveio sobre a sua casa. Como você agiria? Será se muitos de nós não teríamos a mesma atitude que teve a mulher de Jó? Pense um pouco antes de taxarmos alguns pontos negativos de alguns dos personagens da Bíblia Sagrada. Mas olhando para a vida de Jó, nós temos aqui no capítulo 19 um desabafo. Não bastasse Jó sofrer a dor da perda dos seus filhos, não bastasse Jó sofrer as consequências da perda dos seus bens, a impossibilidade de poder suprir a necessidade dos seus servos, dos seus criados, de pagar pelo trabalho prestado por eles, nós encontramos, dentre as muitas lutas da vida de Jó, algumas queixas que ele mesmo faz. Por exemplo, se você está com a sua Bíblia aberta, você verá que no versículo de número 9, ele se queixa por ter sido desonrado. O versículo de número 9 vai dizer: da minha honra Deus me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Sim, aquele homem que era respeitado, temido, uma pessoa que era admirável, não somente pelos bens que tinha, pela riqueza, pelo nome, pela fama, mas pela integridade, pela forma justa com que ele vivia. Agora ele está sendo desonrado, pois até mesmo os seus amigos mais íntimos, na tentativa de compreender a razão pela qual Jó estava em um estado de miséria, começaram a acusá-lo, começaram a apontar possíveis ou supostos erros, e então Jó se queixa de sofrer desonra. No versículo de número 12, Jó vai se reclamar dos inimigos que se aproveitam da sua situação. Ele diz no versículo de número 12: juntas vieram as suas tropas
prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Ou seja, no momento difícil, no momento cruel, devido à fragilidade de Jó, os inimigos se aproveitaram desta situação para poderem maltratar ainda mais aquele homem. Não parece muito diferente dos momentos em que nós estamos vivendo, pessoas se aproveitando da atual conjuntura em que vivemos, o vírus, o isolamento social, o comércio fechando e muitas outras privações. Infelizmente temos homens maus que se aproveitam de uma situação calamitosa, e Jó queixa-se desta situação. No versículo de números 13 e 14, Jó vai queixar-se da distância, do abandono da sua família. O versículo 13 e 14 ele diz: pois longe de mim há meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Jó tinha parentes ainda, embora tenha perdido todos os seus filhos, ele poderia encontrar alento, conforto, consolação entre os seus parentes, mas ele se queixa de ter sido abandonado por todos eles. Afinal de contas, Jó não tinha mais nada a oferecer para eles. Jó vai se queixar ainda nos versículos 15 e 16 do desrespeito por parte dos seus empregados. Os versículos 15 e 16: os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeira aos seus olhos. Eu chamo o meu criado e ele não me responde, eu tenho de suplicar-lhe eu mesmo. Talvez no Ocidente, onde nós vivemos, é mais difícil compreender, mas imagine o antigo Oriente, onde o senhor de escravos, onde o senhor tinha total autoridade sobre os seus servos, era demasiadamente respeitado, onde ele dava ordem, podia ser ela a ordem que fosse, ela deveria ser cumprida. E agora este homem, na antiguidade, no Oriente Antigo, ele pede um favor para os seus servos, ele tem que se humilhar, ele tem que se rebaixar, para que pelo menos um dos seus criados atenda ao seu clamor. É muita humilhação diante de todas as percas de Jó, ainda ter que sofrer situações como estas. Mas Jó ainda tem mais queixas. No versículo de número 17, ele vai se queixar de certa rejeição por parte da sua esposa. O versículo de número 17 vai dizer: o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro eu sou repugnante. A esposa de Jó continuou com ele, mas as próprias feridas de Jó, as próprias chagas, as próprias úlceras, o próprio hálito devido à demasiada enfermidade de Jó se tornou insuportável, e aquela que, embora estando com ele, permanecendo com ele, morando com ele, não poderia dar sequer o devido carinho, a devida atenção. Em outras palavras, Jó estava sozinho. Mas Jó tem outras queixas. No versículo de número 18, ele vai se queixar do desrespeito da parte dos mais jovens, coisa que era impensável na antiguidade. Eu, pelo menos, e certamente boa parte dos que são aí de 30 anos ou 35 anos, sabe muito bem do devido respeito que os nossos pais e avós nos ensinaram a respeito dos mais velhos. Toma a bênção, mas o que ele é para mim? Mais velho do que você. Imagine na antiguidade. E agora Jó reclama no versículo de número 18: até as crianças me desprezam, e quando eu quero me levantar, eles zombam de mim. Devido a eu estar debilitado, impossibilitado de me locomover, as crianças debocham, zombam de mim. Era um estado humilhante para Jó. Jó questiona ainda, ou se queixa do abandono dos amigos mais íntimos. O versículo de número 19: todos os meus amigos íntimos me abandonam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. E por fim, Jó vai se queixar no versículo de número 20 da sua vulnerabilidade física. Ele vai dizer no versículo 20: os meus ossos se apegam à minha pele, e a minha carne eu salvei-me somente com a pele dos meus dentes.
Em meio ao sofrimento que nós estamos vivendo, as privações, o isolamento social, o desemprego, honestamente, meu querido irmão, nenhum de nós ainda, e espero que jamais chegue o dia de passarmos pela situação em que estava passando Jó. Diante deste cenário, depois que Jó faz todas as suas queixas, ele vai dizer no versículo de número 22, no versículo de número 23, perdão: quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Eu imagino aqui Satanás, aquele que com a permissão de Deus causou todos esses danos, todos esses males, certamente se preparou para poder aplaudir e celebrar a vitória. Afinal de contas, o seu único objetivo era fazer com que Jó abandonasse a fé, apostatasse, murmurasse, blasfemasse contra Deus, amaldiçoasse o próprio Senhor, até através de um conselho da sua esposa: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E diante de todas essas queixas, Jó vai dizer: eu queria muito que as minhas palavras fossem eternizadas, eu queria que todas as pessoas me ouvissem, eu queria que elas fossem cravadas numa rocha para nunca mais se apagar. Eu imagino Satanás dizendo: é agora, demônios, se preparem, porque a vitória é nossa, nós vamos conseguir. Ele vai blasfemar, ele vai murmurar, e quando nós menos esperamos, a partir do versículo de número 25, o nosso querido irmão Jó nos ensina a renovar a esperança, mesmo em tempos difíceis, do abandono da família, do abandono dos amigos, do abandono dos parentes, do desrespeito, das críticas, das calúnias, dos escarnecedores. As redes sociais estão aí. Muitos crentes, pela imaturidade, se degladiando uns com os outros, um criticando os outros, até mesmo ditos pastores se aproveitando da situação para denegrir outra igreja, outra denominação. Em meio a um momento como este, o que fazer? É questionar aonde está Deus? É tentar alcançar resposta? Por que que isto acontece? Acredite, esta é a pergunta do livro de Jó que nunca teve resposta: por que sofre o justo? Diante deste cenário calamitoso, diante do desejo de Jó ter as suas palavras escritas e da expectativa do arqui-inimigo das nossas almas de alcançar vitória, nós aprendemos com Jó o que preservar quando tudo vai mal. Em primeiro lugar, o versículo de número 25 nos ensina a preservar a esperança no Redentor que vive. Quando todos pensavam que Jó ia blasfemar, ele diz no versículo de número 25: porque eu sei que o meu Redentor vive. Você sabe o significado da palavra Redentor? É aquele que restaura, que reconstrói, que refaz, que faz outra vez, não importando o estado. Essa é a ideia do Cristo que é Redentor. Um povo pecador, em estado de miserabilidade, morto espiritualmente, Ele veio e nos deu vida, vida nova, nos fez ser habitado pelo Espírito Santo, nos transformou em uma nova criatura, nos dará um novo nome, um céu, uma nova terra, todas as coisas se farão novas. Isto faz jus ao significado Redentor. Jó está dizendo: eu perdi tudo, não tenho nada. Escutem o que eu vou dizer para vocês. Diante de tudo isso, eu sei que o meu Redentor está vivo. Não é um Redentor fracassado, não é um Redentor indiferente, não é um Redentor derrotado, é um Redentor que está vivo. E para isso basta para Jó. Seus filhos podem ter morrido, ele chorou, lamentou, estava de luto. Sua esposa poderia não lhe dar o carinho devido, seus servos, seus empregados poderiam não lhe dar a devida atenção, as suas finanças poderiam estar indo de mal a pior. Ele estava à beira da morte, pois ele mesmo confessa: eu só escapei com a pele dos meus dentes. Mas ele diz: mas o meu Redentor está vivo. Ah, meu querido, eu sinto a presença desse Redentor aqui onde nós estamos. Aconteça o que acontecer, que Deus nos guarde. Se a situação piorar, o nosso Redentor nunca morre. Ele morreu, ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Em tempos de crise,
em tempos de quarentena, de isolamento social, de desemprego, de caos na sociedade, na política, pastor, o que preservar? A tua esperança de que aconteça o que acontecer, o teu Redentor está vivo, e faz jus ao que ele mesmo falou, que geralmente quem nunca leu esta passagem na Bíblia, certamente já viu em uma placa de alumínio em um funeral de um cristão. Mas todo aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Não importa o que aconteça conosco, o nosso Redentor está vivo. Essa é a primeira coisa que devemos preservar em tempos de crise. Em segundo lugar, o versículo de número 25 também nos ensina a alimentarmos ou preservarmos a esperança na justiça divina. Jó vai dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele vai se levantar sobre a terra. Podem criticar, podem caluniar, podem apontar o dedo de dizer que Deus não é bom, de que Deus é fraco, de que Deus é indiferente, de que Deus não existe, podem dizer que Ele não é real, podem dizer que o ateísmo está certo, podem murmurar, podem apostatar, podem escarnecer de Deus, podem falar o que quiserem da minha fé, mas se tem uma certeza que eu tenho, uma convicção inabalável, é de que um dia Ele vai se levantar sobre a terra. Ele é juiz, Ele voltará, Ele se levantará sobre esta terra, e aqueles que o escolheram serão salvos, e aqueles que o rejeitaram serão sentenciados, serão condenados. Portanto, meu querido irmão, em tempos de crise, não perca a sua fé, não deslize, não abandone a jornada cristã, fortaleça a tua esperança no Redentor que vive, e mais cedo ou mais tarde, Ele vai se levantar sobre a terra como justo juiz, para recompensar os justos e punir os ímpios. Alimente a sua esperança no Redentor, que em breve estabelecerá a justiça sobre a terra. Em terceiro lugar, o que preservar quando tudo vai mal? O versículo de número 26 diz que nós devemos preservar a esperança que supera o medo da morte. Tem tanta gente com medo de morrer. Honestamente, eu também tenho um pouquinho, até porque eu desconheço ela. Mas tem gente que já tirou a própria vida, pessoas que estão à beira do desespero, pessoas que estão com medo de haver escassez de alimento. Tudo bem, a preocupação ela é natural, mas o desespero, que é literalmente a falta de esperança, não convém a nós cristãos. O nosso querido Jó preservou a esperança que supera o medo da morte. Olha só o que ele diz no versículo de número 26. Depois, ele já havia falado que o corpo dele estava só pele e osso, mas agora ele diz no versículo 26: depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne eu verei a Deus. O que Jó está dizendo aqui? Eu posso morrer, mas nem a morte me impede de ver a Deus. Eu posso morrer sequinho como eu estou, só pele e osso. Eu creio na ressurreição. Eu terei um novo corpo, e esse meu corpo será revestido, e é nesse corpo que eu vou ver a Deus. Hoje eu estou numa situação degradante, hoje eu estou numa situação repugnante, hoje eu estou sendo desprezado, eu estou sendo menosprezado, eu estou sendo desonrado, desrespeitado, hoje eu estou sendo ignorado. Eu posso morrer nesta situação, mas eu tenho uma esperança, uma convicção que Jó, esse meu corpo vai ser revestido, e ainda assim eu verei a Deus. Esta é a tua fé, cristão. É isto que nos mantém firmes, é isto que nos mantém de pé. Aconteça o que acontecer, nós sabemos que existe uma vida após a morte, uma vida eterna. Nós cremos pela fé que a morte não é o fim, mas é o início de uma vida eterna com Deus. A morte não deve ser desespero para o cristão, é desespero para quem fica, é desespero para quem perde, mas para aqueles que morrem em Cristo, descansam, dormem, e um dia vão se levantar, vão ressuscitar. Irá se cumprir o que disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios,
Coríntios, capítulo 15, um dia em que este corpo mortal se revestirá da imortalidade, esse corpo corruptível, da incorruptibilidade, e então estaremos em um corpo glorificado, subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e nesse dia se cumprirá a palavra que diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder? O teu poder é o pecado, e o pecado não tem mais poder sobre mim. E Paulo encerra o capítulo dizendo: portanto, meus irmãos, sede firmes e abundantes, sabendo que no Senhor o teu esforço não é vão. Supere o medo da morte, meu querido. Honestamente, eu não sei o que sucederá nos dias seguintes. Melhora que Deus queira, talvez não, mas a esperança que supera o medo da morte deve ser alimentada, deve ser nutrida. Tem uma vida eterna, tem um céu, tem uma nova terra, tem salvação, tem consolação, tem descanso para aqueles que são fiéis e são fiéis até a morte. Eu quero encerrar a minha reflexão na noite desse dia, trazendo para você uma quarta coisa que nós aprendemos com Jó e deve ser preservada em tempos de crise. Versículo de número 27, a esperança de ver a Deus. Jó, diante de todas as perdas, de tantas as queixas, de todo o sofrimento, ele preserva a esperança no seu Redentor que está vivo. Aconteça o que acontecer, o meu Redentor estando vivo, isso vale, isso importa, isso é suficiente. Mas e se você morrer? O meu Redentor está vivo, ele me reconstrói, ele me faz outra vez. Alimentar a esperança de ver a Deus, alimentar a esperança que supera o medo da morte. E o versículo de número 27 ele vai dizer: vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. Ele estava à beira da morte. Você pensa que Jó estava esperando voltar à vida? Ou você pensa que Jó estava desejoso de continuar vivendo? Ele amaldiçoou o dia que nasceu, amaldiçoou um homem que deu a notícia ao seu pai, dizendo: olha, nasceu e é homem. Ele perdeu seus filhos, ele não tinha mais interesse de estar vivo. Você pensa que Jó ainda esperava as coisas melhorarem? Mas Jó alimentou a esperança de ver a Deus. E ele diz no versículo de número 27: vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos verão a Deus e não outros. Quantos em momentos de isolamento social, de Covid-19, viraram as costas para Deus? Não oraram mais, não jejuaram mais, não leram mais a Bíblia. Quantos de vocês que talvez me assistem estão com a fé vacilante, duvidando de Deus, questionando Deus? Ei, em nome de Jesus Cristo, fortalece a tua fé. Aconteça o que acontecer, um dia nós veremos a Deus. E Jó encerra o versículo de número 27 dizendo: e por isso o meu coração se consome. Eu estou ansioso para chegar esse dia. Eu desejo ardentemente que isso se concretize. Há um adágio popular de que a esperança é a última que morre. Para nós que somos cristãos, a esperança é a única que continua mesmo depois da morte. A esperança não morre, porque a nossa esperança é Jesus Cristo e Ele é a âncora da nossa fé. Oh, meu querido, eu quero orar por você. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Creia que você pode ser curado. Creia que Deus pode operar milagres na tua vida. E atente, Ele também é livre para não fazer. E se Ele não fizer, pastor, lembra da canção? Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, Ele continua sendo Deus. Aconteça o que acontecer, Ele não muda. Que a tua fé seja alimentada nesta noite. Eu tenho uma palavra para você: dias melhores estão por vir. Pode não ser nesta vida, mas na vida após a morte tem uma vida eterna de gozo, de alegria. Se o medo toma conta do teu coração, através da oração da fé, que a alegria, a paz, o gozo do Espírito Santo alcance a tua alma, alcance o teu coração. Se você puder ficar em pé, junto aos meus irmãos da assessoria de comunicação desta igreja que estão aqui, puderem se colocar de pé, e você aonde estiver, colocar a mão do teu coração, com imposição de mãos, eu vou pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Ah, Pai bendito,
Obrigado pela vida de Jó, que é exemplo para nós. Olhando para a vida deste homem, Senhor, nós percebemos quão frágeis, quão limitados nós somos, quão vacilante a nossa fé é. Deus, com a imposição de mãos, nós invocamos a Tua bênção sobre a vida dos nossos telespectadores, sobre a vida dos que oram, Senhor, cujo coração está aflito, a demasiada ansiedade com o que hão de comer, com o que hão de vestir nos próximos dias, consomem a alma, tiram o sono, o apetite, a paz em casa, a harmonia não existe mais. Meu Deus, nestes dias de isolamento social, talvez o melhor lugar da vida, que é o nosso lar, tenha sido um lugar de atritos, de discórdia, e o inimigo se aproveitando desta situação, pela autoridade do nome de Jesus, assim como Satanás foi envergonhado ao tentar Jó, que ele seja envergonhado e derrotado no nome de Jesus, pelo que ele está fazendo na vida destas pessoas, na casa destas pessoas. Remove o medo, retira o desespero, a falta de esperança, nutre a fé desta pessoa com a paz do teu Espírito, com a consolação do céu. Olha para os enfermos que oram comigo neste momento, com a mão colocada no seu peito ou no local da enfermidade. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Pai, entendemos que o Senhor é livre para não fazer. Tudo que nós pedimos, Senhor, é que a nossa fé não se perca na jornada, é que nós não tropecemos, não tenhamos uma vida estagnada, não retrocedamos. No nome bendito de Jesus, que o teu poder seja estabelecido nesta casa, nesta vida, e opera maravilhas no nome bendito de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão. Muito obrigado, no nome de Jesus Cristo nosso Senhor.